Boa noite. Boa noite. Investigação da Lava Jato. O ex-executivo da Odebrecht afirma ao juiz Sérgio Moro que o codinome italiano identifica o ex-ministro Palocci. Pequenos agricultores protestam contra a JBS Friboi, empresa que é a segunda maior devedora da Previdência e está na Lava Jato. Ministro Gilmar Mendes diz que nem é preciso conhecer o teor das delações para saber da promiscuidade entre os poderes público e privado. O presidente do TSE disse ainda que o país vive um momento de descalabro. Eliseu Padilha, alvo de suspeitas, apresenta atestado médico para continuar fora do Planalto por mais uma semana. O ministro da Casa Civil está na mira da Polícia Federal. Justiça do Peru denuncia o ex-presidente do país, Alan Garcia. Ele é acusado de ligação no caso de corrupção da Odebrecht em obras estatais. Acabou o carnaval e aumentam as filas de desempregados em busca de trabalho nos poupas-tempos paulistanos. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia investiga se Moacir Bianchi, o fundador da torcida palmeirense Mancha Alviverde, recebeu ameaças de morte. Ele foi assassinado na quinta-feira. Hoje, parentes de Bianchi e testemunhas do crime prestaram depoimento no Departamento de Homicídios. A ex-mulher e as filhas de Moacir Bianchi ficaram por cerca de 4 horas no Departamento de Homicídios, o DHPP, onde foram ouvidas. Na saída, o advogado da família voltou a dizer que elas não sofreram ameaças. A família não tem nenhum detalhe que possa esclarecer quem são os autores do crime, mas saiu muito confiante no trabalho aí da equipe do DHPP. Também foram chamados para prestar depoimento integrantes da torcida Mancha Alviverde e testemunhas do homicídio. O crime ocorreu na madrugada da última quinta-feira na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma pessoa dispara contra o carro da vítima, que estava parado em um semáforo da Avenida Presidente Wilson, no Ipiranga. Foram 22 tiros. Os investigadores seguem analisando as imagens para tentar identificar os autores do assassinato. Na última sexta-feira, foram feitas buscas na sede da Mancha Alviverde, em Perdizes, na zona oeste da cidade. No dia, a polícia apreendeu computadores e documentos. Uma das linhas de investigação é de que o crime pode ter relação com uma disputa pelo controle da torcida do Palmeiras. Os policiais também trabalham com a hipótese de que o assassinato tenha sido um possível acerto de contas ligado à vida empresarial de Bianchi. Ele chegou a trabalhar em casas noturnas de São Paulo. Neste sábado, a torcida Mancha Alviverde divulgou uma nova nota oficial. Segundo o comunicado, o grupo não vai encerrar as atividades. O texto divulgado em uma rede social diz ainda que a torcida passa por uma reestruturação e que, em respeito ao luto pela morte de um dos fundadores, as atividades vão continuar suspensas nos próximos dias. Ex-executivo da Odebrecht afirma ao juiz Sérgio Moro que o apelido italiano era usado para se referir ao ex-ministro Antônio Palocci. Fernando Sampaio Barbosa prestou depoimento por videoconferência. Ele foi convocado como testemunha de defesa do ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, que é réu nesta ação penal. O codinome italiano apareceu em e-mails e planilhas da empreiteira. O Ministério Público Federal sustenta que Palocci recebeu 128 milhões de reais da empreiteira e que parte desse dinheiro teria sido destinado ao PT. E quem é o italiano aqui no referido no e-mail? Bom, a gente sabia que o italiano era o Palocci. A gente sabia quem? Eu sabia. Eu tinha sido informado pelo Márcio Faria. Márcio Faria é ex-diretor da Odebrecht. Ele chegou a ser preso na Lava Jato e é um dos 77 delatores da empreiteira. O juiz então pergunta por que Palocci era chamado pelo apelido e não pelo nome. E por que chamava ele de italiano? Não chamava pelo nome? Não sei. Sérgio Moro volta a questionar se italiano era Palocci. Italiano, quando se faz referência, então, nessas e-mails da Odebrecht, é Antônio Palocci. Eu tinha esse conhecimento.
É a primeira vez que um ex-executivo da Odebrecht diz em depoimento que Palocci era chamado de italiano por diretores da empreiteira. O ex-ministro é réu da Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Palocci nega que ele seja o italiano e diz que o apelido já foi usado por investigadores para identificar outras pessoas, inclusive o também ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Palocci está preso desde setembro no Paraná. E durante a audiência com o ex-executivo da Odebrecht, a defesa do ex-ministro Antônio Palocci discutiu com o juiz Sérgio Moro. A discussão começou depois de Moro questionar o ex-executivo sobre o que ele tinha entendido de um determinado trecho do processo. O advogado de Palocci, José Roberto Batocchio, protestou. Pela Vossa Excelência, nós testemunhamos depois sobre fato, não sobre o que ela acha, o que ela entende. Só que fica impugnada essa pergunta de Vossa Excelência e já acrescento o fato de que, tendo em vista que há uma resposta de Vossa Excelência, a testemunha disse que por ouvir dizer sobre que italiano era Palocci, essa defesa insiste no direito de fazer esta pergunta novamente à testemunha. Moro, então, respondeu e a discussão continuou. Certo. Como ele é destinatário do e-mail, doutora, a pergunta é pertinente. Então, eu reitero a pergunta e depois de eu terminar, eu passo a palavra ao doutor. Com devido respeito, excelência, a testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro Código de Processo Penal. E de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a testemunha depois sobre fatos e não opina. De modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do Código de Processo Penal. Tá bom, doutor. Com devido respeito. Só a questão já foi indeferida, então eu reitero a pergunta à testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não pode achar isso. Doutor, a sua questão está indeferida. A defesa adverte a testemunha que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela deponha sobre fatos. O juiz não gostou da advertência dada por Batocchio à testemunha e mandou o advogado fazer concurso público para poder conduzir a audiência. Doutor, o doutor faça concurso para o juiz e assuma então a condição da audiência, mas quem manda na audiência é o juiz. Exame da ordem dos advogados do Brasil, excelência. Cada um aqui cumpre o seu papel, tá certo? Certo. A sua questão está indeferida, doutor. Eu estou perguntando à testemunha. A Justiça do Peru denunciou o ex-presidente Alan Garcia por ligação no caso de corrupção da Odebrecht em obras estatais. Garcia foi denunciado por crime contra a administração pública na execução de uma linha do metrô de Lima. Ele assegurou que nunca teve conhecimento do pagamento de propinas na sua administração e já afirmou que está disposto a colaborar com qualquer investigação e a responder a qualquer intimação da Justiça peruana. A promotoria responsável pelos casos da Odebrecht no Peru informou no começo do ano que a empreiteira teria pago mais de 7 milhões de dólares para conseguir executar o projeto da linha de metrô de Lima. A Odebrecht já admitiu que pagou 29 milhões de dólares em propinas entre 2005 e 2014 no Peru para conseguir contratos de obras públicas. Também foram denunciados no Peru o ex-ministro de Transportes e Comunicações, Henrico Cornejo, e o ex-diretor executivo da Autoridade Autônoma de Trem Elétrico de Lima, Oswaldo Contreras. Ontem, o presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski, afirmou que a Odebrecht pode ter que deixar todas as obras que tem no país em no máximo 6 meses. Um dos assessores mais próximos do presidente Michel Temer, o ex-deputado federal Sandro Mabel, deixou o cargo à disposição do Planalto. Mas, a pedido de Temer, Mabel deve continuar no governo até o próximo semestre. Essas informações são do jornal O Estado de São Paulo. Ao jornal, Mabel afirmou que não tem mais nenhuma pretensão política, não vai ser mais candidato nem quer ser ministro, por isso tem que cuidar das coisas dele, dos negócios. Segundo ele, o país está andando bem e a contribuição dele já foi dada. De acordo com o jornal, Mabel não recebe salários pela atuação como assessor. Ainda segundo o jornal, ele disse que na conversa com Temer, o presidente falou que não era um bom momento para a saída e pediu para que ele ficasse no cargo por pelo menos até o próximo semestre. Em dezembro do ano passado, outro assessor e amigo de Temer, o advogado José Yunes, também pediu demissão. O pedido ocorreu depois do nome de Yunes ter sido citado na delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as escolhas do governo Temer. O governo de Michel Temer tornou-se o túmulo do recato. O pudor perdeu o sentido.
No instante em que o Tribunal Superior Eleitoral levanta os podres da campanha de 2014 e a Procuradoria da República se prepara para formalizar uma avalanche de inquéritos decorrentes das delações da Odebrecht, o presidente promove no Congresso uma despudorada dança de cadeiras. Temer confirmou no final de semana que Romero Jucá, 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, 3 deles na Lava Jato, responderá pela liderança do governo no Senado, no lugar do tucano Aloysio Nunes, que foi deslocado para o Itamaraty. E o deputado André Moura, 5 inquéritos e 3 ações penais no Supremo. Um dos inquéritos por suspeita de homicídio será o novo líder do governo no Congresso, um posto que era exercido por Jucá. Dias atrás, Temer já havia nomeado para líder do governo na Câmara o deputado Aguinaldo Ribeiro, outro investigado no Supremo sob acusação de receber mesada no Petrolão. Há no Senado 81 senadores e na Câmara 513 deputados. Mas o presidente tem uma fixação por aliados enrolados. Responder a processos no Supremo virou uma pré-condição para ser aproveitado no governo Temer. O que mais espanta na movimentação de Temer é a sensação de que o presidente se considera invulnerável. Temer segura ministros suspeitos, cerca-se de aliados processados, dá de ombros para a Lava Jato e trama a protelação do julgamento do seu mandato no Tribunal Superior Eleitoral. Com um novo sentido, o pudor faz coisas impensáveis em Brasília. E já não fica nem vermelhinho. Boa noite. No encontro com grupos de empresários, os tucanos João Dória e Geraldo Alckmin comentaram as especulações sobre o candidato do PSDB à presidência nas eleições do ano que vem. O prefeito João Dória iniciou o almoço-debate com os empresários, destacando a antiga amizade com Geraldo Alckmin e reforçando o nome do governador como seu candidato à presidência na eleição de 2018. Deixo aqui mais uma vez claro que no futuro vindouro, ainda que não seja a hora, ainda que não seja o momento, e não é, mas que fique claro que a posição do João Dória, como cidadão, como brasileiro e como eleitor, é que Geraldo Alckmin será o meu candidato à presidência da República do Brasil. A fala é atribuída à especulação de que João Dória estaria sendo cogitado dentro do PSDB como opção à presidência. Isso após nomes como os dos senadores Aécio Neves e José Serra serem citados em depoimentos na Lava Jato, assim como o de Geraldo Alckmin. Todos negam qualquer irregularidade. Questionado sobre a possibilidade de ser o candidato do partido à presidência no ano que vem, Alckmin deixou claro que gostaria de concorrer ao cargo. Se disser que não quero ser, não pretendo ser, não é verdadeiro. Agora, cargo majoritário não é vontade pessoal, é fruto de uma vontade coletiva. Alckmin não explicou o atual clima dentro do PSDB. Por outro lado, também evitou polêmica ao não indicar o nome de João Dória como possível sucessor ao cargo de governador do estado de São Paulo. Um dos motivos seria Márcio França, do PSB. O atual vice-governador atuou ao lado de Alckmin na campanha de Dória à prefeitura. Alckmin diz que não é preciso ansiedade sobre as futuras eleições. Para ele, João Dória é um exemplo pessoal a ser seguido. Fico muito feliz, porque até aqueles que duvidavam, primeiro do João Dória se eleger, depois de ser um bom prefeito, hoje reconhecem que você tem alguém que trabalha, e é impressionante a capacidade de trabalho do João Dória, e tem liderança para poder criar na cidade esse espírito de parceria. A forte chuva que atingiu a Grande São Paulo provocou enchentes em Barueri e deixou toda a capital paulista em estado de atenção. O temporal prejudicou a circulação dos trens da linha 8 Diamante da CPTM, que pararam de circular entre as estações Carapicuíba e Antônio João. Segundo a Guarda Municipal de Barueri, por causa dos alagamentos, pessoas ficaram ilhadas nos carros. Algumas ruas tiveram que ser interditadas para evitar que os motoristas ficassem presos na enchente. O Centro de Gerenciamento de Emergências colocou São Paulo em estado de atenção para alagamentos pouco antes da 13h. Uma frente fria está no litoral do Sudeste e tem trazido muita chuva aqui para a capital de São Paulo. E por causa do tempo mais fechado, os termômetros hoje não marcarão mais que 26 graus. E como será que o tempo fica ao longo da semana? Vamos à previsão com Fernanda Azevedo.
maiores volumes de chuva amanhã se concentram em áreas do sul e sudeste do país. Mas há muita nebulosidade espalhada pelas outras regiões e também pode chover em pontos isolados. O dia fica ensolarado mesmo, só nessa faixa que vai do norte do Espírito Santo, passa por quase todo o estado da Bahia até Alagoas. E será que o tempo está mais fresco por causa da chuva? Vamos ver aqui na nossa tabela de temperaturas como ficam algumas capitais. Tempo fechado em Curitiba, máxima de 26 graus. Em Palmas não tem jeito, calorão de 34, 33 graus em Rio Branco. E em Fortaleza vai chover bastante, mas continua abafado, calor de 30 graus. A frente fria que passa pelo litoral do Sudeste começa a se afastar, mas ainda deixa o dia mais fechado aqui no estado de São Paulo. No Centro-Oeste deve chover, mas no fim do dia, em Votuporanga, a temperatura varia de 21 a 34 graus. Também faz calor na região de Barretos, mínima de 22, máxima de 31 graus. Terça-feira com poucas aberturas de sol no litoral de São Paulo, faz 27 graus em Santos. Na cidade de São Paulo, o dia terá rápidas aberturas de sol entre muitas nuvens, com chuva a qualquer hora. Amanhã teremos mínima de 19, máxima de 25 graus. Na quarta, um pouco mais aberto o tempo, com máxima de 27 graus. E na quinta-feira teremos sol mais firme, com calor de 29 graus. Uma manifestação de pequenos agricultores interditou uma das pistas da Marginal Tietê hoje de manhã, causando congestionamento nas primeiras horas do dia. O protesto foi contra a empresa JBS Friboi, investigada pelo Ministério Público Federal nas operações Lava Jato e Greenfield. O alvo do protesto foi a sede da empresa JBS, na Marginal Tietê. O grupo ateou fogo em pneus e bloqueou a pista local no sentido Castelo Branco, o que causou um grande congestionamento pela manhã. Os manifestantes, que pertencem à União Nacional Campesina de Agricultura Familiar, reivindicam, entre outras coisas, a quitação de débitos com a Previdência Social, que somam mais de 400 bilhões de reais como forma de acabar com o déficit no setor. A JBS, dona da Friboi, deve 1 bilhão e 800 milhões de reais à Previdência. É a segunda da lista dos maiores devedores do país, à frente de bancos e grandes empresas. Em julho do ano passado, a Eldorado Celulose, uma empresa do grupo JEF, controlador da JBS, foi alvo da Operação Lava Jato, suspeita de pagar propina para obter recursos do Fundo de Investimento do FGTS, uma fonte barata de financiamento. Na época, a Polícia Federal chegou a vasculhar e apreender documentos e computadores na sede do grupo e na casa do dono da JBS, Joesley Batista, que é quem teria feito o pagamento da propina de R$ 680 mil. Segundo a delação do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, o dinheiro foi dividido entre ele, o ex-deputado Eduardo Cunha e o doleiro que intermediou a transação, Lúcio Funaro, que está preso. A empresa dona da Friboi também teria sido favorecida com um empréstimo de 3 bilhões e meio de reais do BNDES, numa transação suspeita que teria sido intermediada pelo ex-ministro Antônio Palocci, quando ele era deputado federal. Palocci, que é réu na Lava Jato, nega as acusações. Além de Joesley Batista, o irmão dele, Wesley Batista, presidente global do grupo JBS, também é investigado na Operação Lava Jato e na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão de estatais. Por meio de nota, a JBS afirmou que reconhece o direito de manifestação, mas lamentou os transtornos que o ato de hoje causou na cidade. A empresa afirmou ainda que está em contato com as entidades que organizaram a manifestação para esclarecer a natureza das reivindicações. Antes de ir para o Ministério da Fazenda, o banqueiro Henrique Meirelles participava do Conselho de Administração da JEF. Em palestra aqui em São Paulo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, afirmou que não é necessário ter acesso ao conteúdo de delações para saber que há uma relação promíscua entre o poder público e o setor privado. Gilmar Mendes não quis comentar sobre o julgamento da ação proposta pelo PSDB que pede a cassação da chapa Dilma Temer de 2014 por abuso de poder. Segundo ele, o futuro do processo depende da conclusão do relatório do ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral,
que considerou o depoimento do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, um dos mais importantes até agora. Eu acho que nós vivemos, isso também não precisa das delações, nós vivemos nesses últimos anos, essa última década, um quadro de descalabro tão grande que é difícil classificar, não é? A apropriação do público pelo privado, essa relação anárquica, promíscua. Durante a palestra, Gilmar Mendes falou sobre a reforma política. Disse que este é um tema importante a ser debatido e com urgência. O ministro criticou o grande número de partidos políticos no país e a facilidade com que eles são criados. Atualmente são 35 legendas. Ele defendeu uma reforma que assegure o fim das coligações e um modelo alternativo para o atual financiamento de campanha, que proíbe as doações de empresas. Eu espero que o Congresso consiga pensar numa estrutura, numa engenharia institucional para regular minimamente esse tema, porque de fato nós estamos num vazio e corremos o risco de uma eleição com essa disputa, como eu tenho chamado, uma corrida de elefantes, não é? Nós temos realmente um quadro, talvez, de anomia, de falta de controle. Gilmar Mendes também falou sobre a prática ilegal do Caixa 2 no país e disse que está impressionado com os valores citados em delações no esquema de corrupção que envolve políticos e empresas. Certamente eu acho que todo o tribunal hoje fica surpreso. Como eu disse, o ministro Toffoli estimava à época que o Caixa 2 teria praticamente desaparecido diante do montante que foi gasto na campanha eleitoral, tanto do candidato de oposição como da candidata vencedora. O ministro destacou que o financiamento de campanha via Caixa 2 foi generalizado em todas as eleições desde 1988. Agora os senhores viram as declarações de Marcelo Odebrecht dizendo que doou para a campanha de Dilma Rousseff 150 milhões, dos quais 80% pelo Caixa 2. E estão sendo ouvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral mais 3 delatores da Odebrecht dentro da ação que investiga a chapa Dilma Temer. São eles Cláudio Melo Filho, ex-diretor da empreiteira, e Huberto Mascarenhas, ex-executivo que comandava o setor responsável pelos pagamentos de propinas, e Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, que ocupou a diretoria de Relações Institucionais da Odebrecht. De acordo com a revista Veja, não foi só Marcelo Odebrecht quem citou repasses de dinheiro a Eliseu Padilha para financiamento da campanha presidencial de 2014. Segundo a reportagem, em novembro do ano passado, Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, teria dito ao TSE que a empreiteira acertou com Padilha o repasse de R$1 milhão para Temer na campanha de 2014. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, alega problema de saúde e adia a volta ao governo. Eliseu Padilha está internado no hospital de Porto Alegre. Ele passou por uma cirurgia na próstata. Segundo o último boletim médico, o ministro se recupera bem e deve receber alta até o fim desta semana. Padilha entrou em licença no dia 20 de fevereiro. Ele se distanciou do governo no momento em que o ex-assessor e amigo pessoal de Temer, José Yunes, também do PMDB, disse em depoimento ao Ministério Público Federal que recebeu um envelope em 2014 a pedido de Padilha. A encomenda, segundo Yunes, foi entregue pelo lobista Lúcio Funaro, apontado pela Lava Jato como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em delação premiada, o ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que o escritório de Yunes foi usado para repasse de dinheiro da empreiteira ao PMDB via Eliseu Padilha. Segundo o ex-executivo, em maio de 2014, no Palácio do Jaburu, o presidente Michel Temer participou de um jantar com Marcelo Odebrecht e Eliseu Padilha. No encontro, Temer teria solicitado pessoalmente a Marcelo Odebrecht R$10 milhões de apoio financeiro para as campanhas do PMDB. Em depoimento ao TSE, dentro do processo que pode cassar o mandato de Temer e deixar Dilma Rousseff impedida de assumir cargos públicos, o ex-presidente da empreiteira confirmou o jantar no Jaburu. No entanto, o empresário negou que acertou com Temer o valor para a doação. Segundo Marcelo Odebrecht, o montante já havia sido acertado entre o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e Cláudio Melo Filho. O empreiteiro admitiu que parte do repasse pode ter sido via Caixa 2. O Palácio do Planalto nega que Temer tenha solicitado o dinheiro. Na sexta-feira, o presidente se encontrou com Yunes em São Paulo, num consultório odontológico. O encontro não estava previsto na agenda oficial de Temer.
E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Ex-diretores da Odebrecht interrogados nesta segunda. Fernando Barbosa disse ao juiz Moro que o italiano citado em planilhas da empreiteira é o ex-ministro Palocci. Barbosa dirigia o departamento que pagava propinas. Barbosa disse não conhecer pessoalmente e não ter tratado diretamente de assuntos com Palocci. Cláudio Melo, Alexandrino Alencar e Huberto Mascarenhas estão sendo ouvidos por Herman Benjamin, do TSE. Processo sigiloso. Em breve, os vazamentos. Esse processo decidirá se Temer será cassado ou não e se Dilma se tornará inelegível. Como no pós-depoimento de Marcelo Odebrecht, teremos, via manchetes, muitas versões. Cada um escolherá seus culpados e seus inocentes. Como se sabe, no mundo real, empreiteiras financiavam campanhas de grandes, médios e pequenos partidos. Pagavam com doações legais declaradas ao TSE. Para a Lava Jato, parte dessas doações seria propina disfarçada. Empreiteiras pagavam também via Caixa 2, com naturalidade, confessou Marcelo Odebrecht. Em resumo, Marcelo diz ter financiado todos os partidos e candidatos com perspectiva de poder e retribuição. A intenção, sempre a mesma: ajuda no meu negócio, que eu te ajudo no seu. Campanhas para presidente, governador, prefeito e legislativos. Antes de concluídas ou mesmo iniciadas investigações, vazamentos e manchetes operam para eleger culpados e inocentes. Ao gosto de cada um, se decide quando o Caixa 2 é limpo e quando o Caixa 2 é sujo, quando doação é propina e quando é só por amor. Porções do dinheiro grande e poderes formais, informais e seus porta-vozes trabalham para escalar quem deve ser condenado e quem deve ser absolvido. Esse tribunal informal mira corações e mentes, busca indicar quem deve sobreviver e quem deve ser abatido antes de 2018. Num mundo onde tantas vezes ficção é vendida e incorporada como realidade, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informa: a Odebrecht pagou $1 bilhão em propinas em 12 países. Marcelo Odebrecht disse se sentir no papel de otário e bobo da corte do governo no Brasil. E nos outros 11 países, qual foi o papel? Boa noite. O ex-deputado federal Carlos Alberto Lereia, do PSDB, e o bicheiro Carlinhos Cachoeira se tornam réus em Goiás. Os dois são acusados de corrupção. Cachoeira vai responder pelo crime de corrupção ativa, o ex-deputado Tucano por corrupção passiva. Segundo o Ministério Público Federal, ao longo de 2011, Carlinhos Cachoeira pagou a Lereia uma espécie de mensalinho. Segundo a investigação, o político recebia valores entre R$20 mil e R$25 mil como propina para beneficiar a organização criminosa comandada pelo bicheiro. Cachoeira é acusado de chefiar uma máfia de caça-níqueis desarticulada pela Operação Monte Carlo, da Polícia Federal. O bicheiro é réu em outras ações penais. Ele foi um dos alvos da Operação Saqueador, que prendeu pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de R$370 milhões desviados dos cofres públicos. Ele chegou a ser preso, mas foi solto e responde ao processo em liberdade. Carlos Alberto Lereia não disputou a última eleição para deputado federal. Em abril de 2014, ele chegou a ter o mandato suspenso por 90 dias, justamente por seu envolvimento com Cachoeira. Na Argentina, os filhos da ex-presidente Cristina Kirchner se apresentam à justiça para prestar esclarecimentos em processo de corrupção. Florência e Máximo Kirchner depuseram no caso que investiga suspeita de corrupção envolvendo os negócios imobiliários da família desde 2003. Segundo a investigação, empresas do Grupo Los Sauces foram usadas para esconder cobranças de subornos em contratos de obras públicas durante os 12 anos de governo de Néstor e Cristina Kirchner, entre 2003 e 2015. A ex-presidente denunciou uma descomunal campanha de perseguição midiático-judicial contra ela e sua família. Cristina Kirchner enfrenta vários processos na justiça em que é acusada de enriquecimento ilícito, abuso de autoridade, corrupção e lavagem de dinheiro. O presidente americano Donald Trump assinou nova versão da ordem migratória que mantém o veto à entrada de alguns migrantes e refugiados no país. Na nova versão do polêmico veto de Trump, cidadãos do Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen continuam proibidos de entrar em território americano, a princípio por 90 dias.
A nova ordem da Casa Branca ainda prevê o corte do fluxo de refugiados por 120 dias. A nova resolução entra em vigor em 10 dias e exclui o Iraque, vetado na resolução anterior. Segundo a Casa Branca, o país concordou em ajudar nas investigações americanas sobre possíveis ameaças contra a segurança nacional e, por isso, foi retirado da lista. Hoje, o FBI divulgou que está investigando 300 pessoas que foram admitidas nos Estados Unidos durante a suspensão do primeiro veto de Trump pela Justiça. Coreia do Norte faz novo lançamento de mísseis. A ação foi considerada uma provocação aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. Ainda não houve confirmação do lançamento pelo governo de Kim Jong-un, mas, segundo os serviços de inteligência da Coreia do Sul, 4 projéteis foram lançados pela manhã e 3 deles caíram em águas japonesas. Para o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, a ofensiva norte-coreana alcançou um novo patamar e deve ser contida. O governo da China também condenou a movimentação militar da Coreia do Norte, mas pediu calma. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão fazendo exercícios militares naquela região. Os 2 países exigiram uma ação forte e imediata por parte da comunidade internacional, que vê as ações norte-coreanas como uma ameaça à paz mundial. Esse foi mais um teste de muitos que já ocorreram, desrespeitando sanções internacionais e diretrizes da ONU. Os 130 anos de nascimento de Heitor Villa-Lobos foram celebrados neste fim de semana aqui na capital paulista. A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo dedicou um programa com o ciclo completo das Baquianas Brasileiras, a obra mais conhecida de Villa-Lobos. Foi uma linda homenagem. A música do Villa é realmente uma música de gênio e é tão brasileira, é tão próxima de todo brasileiro, não só de quem entende de música, mas principalmente de quem não entende. Todo mundo se identifica com a música do Villa-Lobos. Coube ao maestro Roberto Minchuk, novo regente da Orquestra Municipal de São Paulo, o desafio de conduzir o ciclo das 9 Baquianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos. Os concertos marcam o início da temporada 2017 da orquestra no Teatro Municipal. Escritas para diversas formações instrumentais entre 1930 e 1945, as baquianas fazem referência a elementos da natureza brasileira. Villa-Lobos fundiu material do nosso folclore ao estilo barroco do compositor Johann Sebastian Bach. A harmonia é bem rica, tem chorinho, tem samba, tem repente, tem de tudo. Todas as culturas do Brasil, numa linguagem erudita, clássica, né? A jovem soprano Laura Duarte fez sua estreia nesse palco com a famosa área da Baquiana número 5. É a realização de um grande sonho. Todo mundo que começa a estudar canto lírico sonha um dia estar no palco do Teatro Municipal. E eu estou estreando como solista numa das obras mais importantes para o repertório de soprano da música brasileira, que é as Baquianas número 5 do Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos nasceu em 5 de março de 1887, no Rio de Janeiro. Até hoje, a data é lembrada como o Dia Nacional da Música Clássica. Considerado um dos maiores nomes da nossa arte, Villa-Lobos também se destacou no ensino da música. Ele criou o curso preparatório de canto orfeônico para as escolas públicas do Rio de Janeiro, que ajudou a incluir o ato de cantar o hino nacional nas escolas. É uma oportunidade muito importante para as novas gerações e para os mais antigos aí também poderem rever essa música, uma música que diz muito de perto daquilo que nós somos como nação. Ouvir a obra de Villa-Lobos é mesmo uma oportunidade única e inesquecível. É um dos nossos maiores tesouros. A cultura é um patrimônio que ela deve ser apoiada, deve ser mostrada, né? Deve ser incentivada, deve ser admirada. Para mim foi uma tarde de gala, achei maravilhoso.
Operação da Receita Federal apreende 120 toneladas em mercadorias irregulares, com valor estimado em 15 milhões de reais. A Operação Depósito Fantasma aconteceu aqui em São Paulo, entre os dias 20 de fevereiro e o último dia 3. Ninguém foi preso. Entre os diversos bens apreendidos estão roupas, bolsas, calçados, óculos, brinquedos e artigos eletrônicos. Nos depósitos fiscalizados foram encontradas mercadorias irregulares, fruto de contrabando. São produtos com indícios de fraude e falsificação. Todo o material apreendido foi encaminhado para um depósito da Receita Federal. As unidades do Poupa Tempo espalhadas por São Paulo registraram um aumento da procura por vagas de trabalho com o fim do carnaval. Depois da folia, é tempo de correr atrás. O carnaval passou, mas tem muita gente nas filas à procura de um trabalho. Hoje no Brasil são 12,9 milhões de desempregados e mexer no currículo pode ser o primeiro passo para achar um emprego. Porque sem um bom currículo ele não consegue nem ir para as entrevistas, nem se vender e nem conseguir ser chamado para uma primeira entrevista. Segundo uma pesquisa do Diese, a região metropolitana de São Paulo conta com mais de 1.800.000 pessoas sem ocupação em janeiro. 88 mil a mais que dezembro do ano passado. Diariamente, no Poupa Tempo na Sé, passam centenas de pessoas pelo setor de relações de trabalho. Todo mundo à procura do seguro-desemprego ou de uma nova oportunidade. No ano passado, o IBGE divulgou que os jovens até 24 anos são os mais atingidos pelo desaquecimento do mercado. O estudante Ronaldo não contava com a demissão. Agora você não está aguardando, né? Do nada você recebe aquele impacto. Achar um emprego na própria área pode ser um desafio ainda maior e os bicos podem ajudar bastante. É o caso do Marcos, que trabalha como porteiro, mas aceita qualquer vaga. Sim, na minha área e em outras áreas também que eu tenho na carteira também, né? Dependendo do que eu achar. Nessa praça na Lapa, uma agência de emprego instalou uma unidade móvel para atender quem está em busca de uma colocação. Então as pessoas estão tendo que se qualificar cada vez mais, que é uma exigência das empresas, né? Mas em linhas gerais é ter um bom currículo, estar bem preparado, quando for chamado para entrevista saber se comportar. Já o Mário está desde 2014 sem trabalho fixo e já perdeu as contas de quantos currículos enviou. Acho que eu já devo ter mandado mais de 8 mil currículos no mercado. E está muito difícil, está muito complicado, porque arrumar emprego na atual conjuntura do país nessa recessão. Controlar a ansiedade não é fácil, ainda mais em tempos difíceis. É isso que eu sinto falta, o fato de trabalhar. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Passado o carnaval, o ano começa para valer e aumenta mesmo a procura por emprego, o que deve fazer até com que a taxa de desemprego cresça. Mesmo com o avanço que teve no ano passado, a taxa não mostrava as pessoas que não estavam procurando uma colocação, por desalento, por esperar a virada do ano. São milhões de brasileiros nessa situação. Estamos melhores que no começo de 2016, quando não se tinha previsão de reversão da crise. Agora o mercado até aumentou um pouquinho a previsão do PIB deste ano para 0,49%. Mas não adianta falar em perspectivas melhores. Os empresários só vão voltar a contratar quando tiverem segurança da retomada de atividade. E os dados ainda são muito inconsistentes. Por isso, o governo tenta estabelecer uma agenda mais positiva para impulsionar a economia ainda em 2017. Sendo que, para o governo, produzir bons resultados não é só uma questão de mostrar competência na gestão da economia. Também tem a questão política. A agenda econômica pode desviar um pouco o foco do noticiário das denúncias e delações. O governo tem apresentado propostas que até não agradam muito, como a reforma da Previdência, a contenção de despesas, o corte de estímulos. Os incentivos vão até certo ponto. Liberou as contas inativas do Fundo de Garantia, porque isso não entra nas contas públicas, mas não corrigiu a defasada tabela do imposto de renda, porque teria perda de receita. A estratégia é fazer com que uma gestão mais responsável da economia, inclusive com essas propostas impopulares, consiga colocar a casa em ordem, estabelecendo um ambiente de maior confiança que assegure depois a retomada mais firme do crescimento. E a partir daí poderá até agradar mais a população. É conferir o que virá de concreto. Amanhã vai anunciar de novo um pacote de concessões para projetos que envolvem as áreas de transporte e energia e podem atrair uns 45 bilhões de reais. Vamos ver se desta vez sai com a
rapidez necessária, não só pelos investimentos que são importantes, mas também para gerar atividade, emprego, melhorar a infraestrutura do país, acabando com barbaridades como a perda de safra agrícola que vimos nas últimas semanas, com milhares de caminhões presos no atoleiro, não só das estradas do Centro-Oeste, mas da incompetência dos nossos governantes. Eu volto na quarta, até lá. O volume de retirada de dinheiro da caderneta de poupança diminuiu em fevereiro. Mesmo assim, os dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que os saques superaram os depósitos em 1 bilhão 600 milhões de reais. Em fevereiro de 2015 e de 2016, a mais tradicional modalidade de investimentos do país havia perdido pouco mais de 6 bilhões de reais em cada mês. No acumulado de 2017, a poupança registrou um resultado negativo de 12 bilhões e 400 milhões de reais. No primeiro bimestre do ano passado, a retirada foi de 18 bilhões e 600 milhões de reais. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a grande expectativa sobre a lista do Procurador-Geral da República. Quem analisa os riscos de uma nova crise política e o impacto sobre a democracia é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Obrigada, professor. Quero começar exatamente com essa questão, porque existe uma tensão, uma expectativa muito grande em relação a essa segunda lista do Procurador-Geral da República, com pedido de abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal de nomes muito importantes da política brasileira, lideranças políticas de expressão de praticamente de todos os partidos, deputados, senadores, ministros de Estado. Quero ouvir do senhor se nós estamos na iminência aí de um gatilho para mais uma grave crise política que possa, inclusive, comprometer os pequenos avanços que estão aparecendo nos indicadores da economia. Bom, olha, eu acho que a possibilidade de nós termos crise política no Brasil me parece que é parte da vida cotidiana, porque nós não temos um sistema político que esteja suficientemente estabilizado e organizado para dar sustentação e reagir aos processos de deterioração que estão em curso. Não é porque nós tivemos, pela via constitucional, a substituição do presidente, da presidente Dilma, que o país entrou nos eixos em termos políticos. Então, eu acredito que a possibilidade da crise está sempre dada. E isso significa que uma parte da energia governamental e do próprio sistema político estará sendo despendida para amortecer essa crise. Por isso que se dá tanta atenção, do ponto de vista da dinâmica governamental, pela obtenção de maiorias no Congresso. Né? As maiorias no Congresso, a formação de uma base parlamentar ampla para o governo, é uma forma de se conseguir amortecer os processos de crise, mas eles estão aí. Sim, mas entra aí a indagação se essa maioria é sustentável, né? Porque, de alguma forma, o governo parece respirar aliviado com os indicadores da economia, mesmo com essa conquista de uma maioria, uma base parlamentar que possa garantir a aprovação das reformas pretendidas. Mas, por outro lado, pesquisas estão mostrando o distanciamento da população dessas conquistas e a reprovação do governo Temer e a repulsa aos políticos, a falta de confiança. Essa impopularidade do governo é alguma coisa que ameaça a estabilidade de uma base que possa levar à aprovação dos projetos pretendidos para a superação de recessão? Eu acho que no curto prazo, não. Agora, no médio e, sobretudo, no longo prazo, ou seja, para o final do ano, começo do ano que vem, tudo é possível. Né? Porque a questão, eu acho que nós temos que ver, eu acho que tem 3 pontos. Um ponto é a dificuldade da própria agenda reformadora do governo. Né? Ela está tentando colocar na mesa 2 ou 3 reformas que tenham um alto custo político, que são reformas difíceis, que mexem com instabilidades na sociedade, que mexem com a cultura política do brasileiro e que, portanto, vão ter que ser administradas com muito cuidado. O segundo problema
é esse que você falou. Quer dizer, quanto mais o governo demorar para formar um consenso na sociedade de que aquilo que ele pretende fazer é positivo para a sociedade... Isso só vai acontecer quando houver a percepção clara que está melhorando. Quando houver a e percepção, vai demorar, né? E quando houver a comunicação por parte do governo do caráter das reformas. Porque até agora as reformas estão sendo mencionadas, mas não foram devidamente apresentadas para a sociedade, sobretudo do ponto de vista didático. O que é que vai acontecer? Então há um pânico mais ou menos instalado na sociedade de que as reformas serão prejudiciais, mas isso não está suficientemente esclarecido. E essa atitude do PMDB, que quase assim, mais ou menos terrorista, no sentido, ou se aprova a reforma, ou programas sociais terão de ser suspensos, quer dizer, chamando atenção para o custo elevado disso, principalmente para a camada da população mais pobre e para uma grande maioria. Exatamente. Então, isso é o problema da anticomunicação. Quer dizer, o governo, ao fazer isso... Erra ao fazer isso? Erra grosseiramente, porque ele ajuda a incentivar um clima de pânico e de receio no interior da sociedade. Aliás, a reação às reformas também tem sido marcado por um certo tipo de terrorismo. Quer dizer, como se qualquer medida que fosse introduzida para modificar a Previdência, por exemplo, pudesse ser interpretada como o fim dos tempos. E perda de direitos, principalmente, que é o argumento das centrais sindicais. Isso, e de uma parte das oposições ao governo. Quer dizer, então o governo erra na comunicação e as oposições não conseguem responder de uma maneira grande, de uma maneira positiva, a questão das reformas que estão sendo introduzidas ou acentuadas pelos governos. E, além das reformas, a oposição insiste no discurso de rejeição ao presidente Michel Temer. Eu quero saber se a oposição tem exibido um discurso consistente e apresentado alternativas àquilo que ela critica e rejeita, que convençam o eleitor de que a volta de Lula e do PT ao poder é que vai resgatar rumos melhores para o país. Eu acho que não, mas eu acho também que a gente precisaria começar a privilegiar na análise do cenário uma certa diferenciação nas oposições, porque não há um bloco de oposição que anda em marcha unitária. Eu acho que existem muitos pedaços da oposição. Se a gente pegar, por exemplo, a entrevista do senador Humberto Costa, que foi publicada pela revista Veja há 15 dias atrás, é um tipo de oposição feita por um graúdo do PT que aponta para uma direção completamente diferente da oposição que é feita por uma outra ala do PT que a gente poderia mostrar, por exemplo, através da senadora Gleisi Hoffmann. Né? São duas formas de fazer oposição. Você tem oposição do PCdoB, oposição do PSB, oposição até mesmo de áreas do PSDB e do PMDB, que apesar de estarem no governo, podem ter formas de visão a respeito das coisas que são diferentes. Então eu acho que a análise precisa começar a valorizar mais essas pequenas diferenças que podem ser muito significativas em termos da oposição. Agora, como conjunto, a oposição está devendo. Ela não está conseguindo apresentar uma contestação do governo que seja minimamente substantiva, minimamente consistente. Mas isso não é só por uma deficiência Mas é convincente dela. Para a população? Acho que não. Acho que não, porque ela não está conseguindo, por exemplo, mobilizar a população para fazer a contestação prática das ações governamentais. Né? A oposição está, de certa maneira, tão distante da sociedade quanto o governo. Né? E isso talvez seja um dos fatores mais complicados da nossa crise. A sociedade caminha numa direção, o sistema político, governo e oposição, caminham num outro tom, numa outra direção. Mas, de qualquer forma, a oposição já está eu diria, em campanha.
né? Já existe um clima de campanha para a sucessão presidencial de 2018. Temos aí, inclusive, um manifesto subscrito por centenas de intelectuais, de artistas, e num repúdio ao governo Temer e, ao mesmo tempo, num apoio a uma candidatura de Lula à presidência. Que peso político tem essa campanha antecipada? Eu acho que essa campanha que está sendo iniciada agora, ela vem de uma maneira muito inercial, por inércia. Ou seja, é aquilo que se tinha antes sendo repaginado e devolvido para a sociedade. Eu não acredito que, não é porque está com antecedência em termos de tempo, é porque ela não conseguiu achar um tom adequado e personagens adequados para apontar para uma campanha que, de alguma maneira, anuncie um futuro razoável para o país. Então, desse ponto de vista, eu não acredito que essa campanha possa influenciar muito, nem a conduta governamental, nem a disposição social. Agora, professor, encerrando a questão dos valores democráticos, daquilo que dá sustentação à democracia brasileira. Considerando essa Lava Jato e a exibição do processo de corrupção que envolve os grandes nomes do cenário político nacional, já foi aberta uma polêmica sobre uma diferenciação entre dinheiro de campanha que vem de Caixa 2 e dinheiro que vem de Caixa 2, mas para o enriquecimento de políticos e etc. Que é necessário diferenciar vamos dizer, essas duas propinas, porque isso é propina é corrupção. Mas é curioso que muitos parlamentares, líderes políticos, inclusive nomes importantes, Fernando Henrique Cardoso escreveu sobre isso outro dia, Geraldo Alckmin falou hoje que é necessário ter essa diferenciação. Isso aí é o quê, professor? Tem sustentação legal e ética ou é o jeitinho brasileiro para escapar desse combate à corrupção que está tão intenso? Olha, eu prefiro dizer que isso é a reação de quem está com a corda no pescoço, né? Ou seja, a classe política está, de alguma maneira, sendo encurralada pelas operações da Justiça, Ministério Público e etc., e está reagindo do jeito que ela pode reagir. Então, do ponto de vista do discurso, das narrativas dos políticos, nós temos que colocar um ponto de interrogação. Será que são para valer? Agora, existe uma possibilidade de fazer com que essa discussão avance de um ponto de vista mais técnico e jurídico. Porque em algum momento nós vamos ter que zerar essa questão, punir os que têm que ser punidos e introduzir no país uma nova cultura para se fazer política, porque senão nós não vamos sair do lugar. Professor, muito obrigada por sua entrevista. Boa boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir os gols do Paulistão. O Corinthians vence mais um clássico agora contra o Santos. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Bota fora, veste casa.
Detonamos os preços. Não perca. Se você quer vestir a sua casa pagando muito pouco, vem pro Bota Fora Veste Casa. Gente, tem de tudo e o preço é de arrasar. Mas vem logo, hein, porque estão levando tudo. Corre, é só até amanhã. Edredom ou cobre leito Queen custava R$ 99,99. Agora só R$ 59,99 cada. Lençol casal para cama, box e colchão de até 30 centímetros de altura por apenas R$ 25,99 cada. Bota Fora Veste Casa. Só amanhã na Veste Casa. Quem veste a nossa camisa tem opinião forte. O futebol tá muito chato, muita frescura, muito nhenhenhé. O grande problema do futebol brasileiro chama-se gestão. Tem fair play. Tá com febre, tá com febre. E o mais importante, tem torcida. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa. Faça parte da nossa torcida. Assista ao Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Rodada de muitos gols pelo Campeonato Paulista no fim de semana. Não teve gol do Santos, né, Celso? Não teve, Gamberini. Destaque para a vitória do Corinthians, justamente sobre o seu Santos, e para a goleada do São Paulo no Morumbi. O São Paulo confirmou a condição de melhor ataque do campeonato. Veja os gols. O primeiro do São Paulo no Morumbi foi marcado por Cícero, que estava em posição irregular. O São Paulo ampliou após jogada de Luiz Araújo na grande área para Cueva completar para o gol 2-0. O Santo André ainda diminuiu com o zagueiro Leonardo, mas o São Paulo logo fez o terceiro com Luiz Araújo. Os jogadores do Santo André ainda reclamaram de um toque de mão do atleta são paulino, mas o árbitro validou o gol. O quarto do tricolor veio na cabeçada certeira de Gilberto no ângulo do goleiro. Final São Paulo 4, Santo André 1. No clássico de sábado, o Corinthians venceu o Santos com essa cabeçada de Jô. Corinthians 1, Santos 0, na Arena em Itaquera. Na sexta-feira, o Palmeiras também venceu o Red Bull Brasil em Campinas com o primeiro gol marcado por William. O segundo foi de Roger Guedes aos 34 do primeiro tempo. O Red Bull diminuiu com o Evandro ainda no primeiro tempo, mas o Palmeiras fez o terceiro com o colombiano Borja, aproveitando a bobeada do zagueiro. Final, Red Bull 1, Palmeiras 3. Pode falar mal do Santos. A segunda vitória do Corinthians num clássico, considerando que era a quarta força, realmente uma campanha muito boa. Venceu o Santos e venceu o Palmeiras. A propósito, esse jogo com o Palmeiras, hoje teve julgamento no TJD. O Gabriel teve a expulsão anulada. Discutível, isso, que ele foi expulso injustamente. E o árbitro daquele jogo, o Thiago Duarte, pegou 60 dias de suspensão. Obrigado, Celso, pelas informações. Até amanhã, né? Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.